A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema O Maior Mandamento, realizada por Ana Elisa Cária, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Irmãos e amigos, que os ensinamentos do Mestre Jesus inspirem os nossos pensamentos e sentimentos em todos os instantes da nossa vida. O tema do estudo, o maior mandamento, está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E eu vou ler na íntegra. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E para contextualizar e facilitar a compreensão dessa passagem, Jesus, ele conversava com os saduceus, que era um povo que se formou há mais de 240 anos antes de Cristo, que não acreditava nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Acreditava na existência de Deus, sim, mas não tinha a menor percepção de nada após a morte física. Era um povo materialista, vivendo conforme os textos da lei antiga, mas sem interpretá-la, cumprindo ao pé da letra. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. E Jesus, conversando com os saduceus, os ensinava sobre o reino de Deus. E embora fosse um povo com crenças mundanas, eles ficaram maravilhados com as explicações do Mestre. E logo após, os fariseus, segundo o evangelista, querendo testar Jesus, questionaram sobre o maior mandamento. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então Jesus responde a ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Aqui também vale uma explicação. Os fariseus tinham leis para tudo, absolutamente tudo. Eram em torno de 613 leis judaicas, regulamentando a vida em sociedade, desde as situações mais simples até as mais complexas, por exemplo, quando deveriam casar, com quem deveriam casar. Por isso a pergunta: diante destas 613 leis, qual a maior e a mais importante? E Jesus, com toda a serenidade habitual, afirmou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Ou seja, Jesus conhecia muito bem todas as leis judaicas, e os fariseus também, porque eles eram considerados doutores da lei. Faziam as pregações nos templos e nas sinagogas. Então Jesus ainda continuou o mandamento, que era apresentado a imagem de um Deus Pai, a paternidade divina, também denominado Abba, sendo uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico, Abba, que significa o Pai ou meu Pai, que era justo e bom. Que é, né, meus irmãos, justo e bom. Bem diferente do Deus dos judeus, que era um Deus vingativo, punitivo e justiceiro. Inspirava medo e que todos cumpriam as determinações por medo, mas não por amor ou por respeito. Inclusive, os evangelistas reproduzem em várias passagens a comprovação dessa paternidade divina. Por exemplo, Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai.
Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. O evangelista Mateus, também no capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E o evangelista João, o discípulo amado, considerado discípulo amado por Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, meus irmãos, a maior comprovação da paternidade divina mesmo foi Jesus nos trazendo a prece dominical, que é um hino de louvor, adoração, resignação ao Pai amoroso, infinitamente misericordioso, justo e bom. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jesus ainda continua o ensinamento narrado pelo evangelista Mateus, e que aqui tendes o segundo mandamento, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, meus irmãos, é interessante observarmos que esses mandamentos não foram apresentados inicialmente por Jesus, embora tenha nos trazido a lei de amor, através da segunda revelação. O mentor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala sobre a regra áurea, que era a regra de ouro, também intitulada Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele nos diz nesse texto que muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinada o mundo a essa regra áurea, essa regra de ouro, trazida por embaixadores de sabedoria e misericórdia, sendo transmitido com amor e maior exemplificação de seus expositores. Por exemplo, os gregos: não façais ao próximo o que não desejeis receber dele. Os persas: fazei como quereis que vos façam. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros os que desejava para si. Os próprios hebreus também diziam que o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Ou seja, na antiguidade, todos os povos conheciam a lei de ouro trazida pelo Mestre Jesus. Os profetas, os administradores, os juízes e os filósofos. Porém, foram insignificantes a demonstração dessa regra áurea entre si, entre os povos, ficando somente nos livros. Mas com a vinda de Jesus, tomou uma conotação de fato real, personificada pelo Mestre através dos ensinamentos e da exemplificação. E quantos exemplos de Jesus registrados nos evangelhos do Novo Testamento. Jesus, como conhecedor da alma humana, foi capaz de revelar os segredos mais profundos da lei de Deus, na linguagem simples daqueles que o ouviam. E descrevemos alguns exemplos. O Zaqueu, por exemplo, que era um publicano, um homem rico, cobrador de impostos e considerado um pecador. Tantas vezes fora acusado de usurpar, de pegar bens alheios, mas na presença do Mestre, ouvindo seus ensinamentos, experimentou o despertar da espiritualização em pensamentos e atos. Outro exemplo para a nossa vida, Maria de Magdala. Era uma mulher bela, vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e certa ocasião, ouvindo as pregações sobre o Evangelho do Reino de Deus, tomara de profunda admiração pelo Mestre. No íntimo,
Seu coração estava sequioso e desalentado. O profeta nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Percebeu que as facilidades da vida só lhe traziam angústia e tédio. Sentia-se seduzida pela generosidade do Cristo e desejava trabalhar na execução de suas ideias, puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus. Se necessário, saberia renunciar a tudo. E de fato, meus irmãos, ela renunciou e seguiu fielmente o Mestre Jesus. Um grande exemplo, Saulo de Tarso, que se transforma, Paulo de Tarso, se transforma num homem seguidor do Cristo em todos os sentidos, trabalhador e um dos maiores divulgadores do Evangelho. Outro exemplo, Judas Iscariotes, apóstolo inquieto, ansioso, atormentado, acreditava que o Messias era demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel. Ele achava que Jesus não aproveitava as oportunidades para reivindicar os interesses do povo de forma enérgica e altiva. Ou seja, definitivamente Judas não compreendeu a grande missão do Mestre Jesus. E Jesus, com todo o amor, com toda a misericórdia, no alto da crucificação, ao ser avisado por um anjo sobre o trágico fim que Judas deu à sua vida, Jesus determina que fosse o quanto antes auxiliá-lo. E depois, o próprio Cristo vai ao encontro dele, mas sendo possível apenas adormecê-lo, porque o sentimento de remorso era incalculável. E nós podemos relembrar também, meus irmãos, que Jesus, com todo o sofrimento da crucificação, naquele momento, ele ainda pede ao Pai: Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Que talvez seja o momento máximo de humilhação que o Mestre passava na sua existência aqui no plano físico. Máximo de humilhação, de desprezo, zombaria, violência física e moral. Ele intercede por nós, ele intercede, pede a Deus que nos perdoe. Nunca antes e nem depois do Cristo alguém vivenciou o amor ao próximo em tão elevada pureza. E amava com tal intensidade que curava leprosos, estancava hemorragias com suas virtudes, processos obsessivos intensos, ele se desfazia sob o comando do Cristo. Até a própria tempestade o obedeceu. Na sua pureza incomparável, legou-se as lições mais belas que a humanidade jamais viu. E o mentor Emmanuel, ele nos alerta: faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Ou seja, tudo que existe está sujeito à lei de amor. A lei de Jesus, que veio ensinar e exemplificar. Sendo a grande diferença que, enquanto os embaixadores, os príncipes, apenas conheciam essa regra, a regra de ouro, Jesus já vivenciava em plenitude, amando o próximo como a si mesmo. E Jesus ainda nos lembra que todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa, que toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Deus usa o tempo e não a violência. Por isso, meus irmãos, todos os dias é a oportunidade que temos de fazer ao outro o bem que queremos que o outro nos faça. Meus irmãos, e para finalizarmos o estudo, nos conta que, certa vez, um jovem muito estudioso e sedento de informação, que já conhecia todo o Antigo Testamento, chegou para um doutor da lei, chamado Shammai, e perguntou para ele: você pode me ensinar a Bíblia? E o doutor da lei falou que sim, que poderia ensinar. Mas o jovem,
pediu que ensinasse a Bíblia enquanto ele conseguia ficar num pé só, apoiado apenas em um pé. Então, o doutor da lei: mas isso é impossível. É pouco tempo. Como vou te ensinar a Bíblia, você suportando em apenas um pé? Assim não é possível, assim eu não consigo. Desisto. Então o jovem disse: então, a sua doutrina também para mim não serve. E o jovem continuou procurando. Até que, procurando por várias regiões, ele encontrou o Rabi, o grande Eliel, conhecedor das escrituras antigas, e que fez a mesma pergunta: Rabi, pode me ensinar a Bíblia? Sim, prontamente, respondeu o Rabi. Pode me ensinar a Bíblia no tempo em que eu fico em pé, apenas numa perna? Sim, eu posso. Conhecedor dos questionamentos e embates de seus discípulos, respondeu positivamente. Então o Rabi disse a ele: tome a sua posição. Então o jovem se ficou de pé, numa perna só. Então o Rabi disse a ele: ama. O jovem, sem entender muito bem, disse: e o que mais? E aí o Rabi disse: ama, com toda a convicção. E o jovem, ainda insatisfeito, ele não estava conseguindo entender, só esse verbo amar. Então o Rabi diz a ele, e o jovem diz a ele: e o restante da Bíblia? O restante da Bíblia é apenas para explicar como amar. Então, meus irmãos, são as afirmativas dos 2 mandamentos trazidos por Jesus, a lei de amor, nos ensinando, exemplificando e vivenciando no grau superlativo. Que possamos, sim, seguir o Mestre Jesus em toda a sabedoria, em toda a plenitude de amor, dentro do que nós efetivamente já conseguimos colocar em prática, em qualquer lugar onde estivermos, qualquer ambiente. O pensamento já é um ato de amor. Todos nós possamos fazer o bem. O Mestre Jesus nos ensinou em diversas situações, em todas as possibilidades vividas e vivenciadas por Ele, Ele nos ensinou a amar. Exemplificando, nos ensinou que o seu relacionamento, a sua intimidade com o Pai Criador pode também ser formada, criada por todos nós. Que nós devemos sempre ter esse laço de intercessão com o Pai, com o nosso Pai, com Deus, independente de qual religião tivermos, mas termos a certeza que a criação divina depende diretamente do nosso Deus, do nosso Pai Criador, que nos concede as melhores oportunidades de vivermos. Porque o mais importante na nossa vida é essa relação que devemos ter com os nossos familiares, principalmente com os nossos amigos, com o ambiente onde estivermos. E possamos, sim, estar sempre disponíveis, sempre dispostos a servir, como o próprio Cristo fez durante toda a sua encarnação, toda a sua vinda exemplificada e ensinada por nós aqui no planeta Terra. Que sigamos os passos de Jesus, meus irmãos, porque gravitar para a unidade divina é o destino da humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.